Trader, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo aí a mais um Raciocínio Lucrativo, onde eu vou falar sobre o resumo do mercado do pregão de hoje, tanto do mini índice, do mini dólar, do Forex também, duas paridades, tá certo? E vou dar uma caprichada ali também no DXY, que é importantíssimo, que eu sei para todo mundo. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal aí, deixa aí o teu comentário, deixa aquele like no terminar do vídeo, que vai ser top para a tua participação e vou estar interagindo com você também, tá? E antes de mais nada, vai na descrição desse vídeo que tem um link onde nós temos uma comunidade gigante aí, a gente está crescendo cada dia mais e onde todos os dias tem relatórios de pregão lá e etc e tal. Então, top demais, tá? Então vamos embora, vamos para a vinheta. Cuida! Bem, vamos lá, né? Vamos começar aqui pelo Ibov. Vamos dar uma olhadinha no Ibov. Cara, olha só que interessante o Ibov chegando exatamente na primeira região de oferta, tá bom? Primeira região de oferta, primeira região, uma região importantíssima também, onde ele já está dando uma resposta, inclusive nessa região. Inclusive, fiquem de olho, prestem muita atenção, porque essa região, tudo continua, né? Nada mudou, o range permanece, as regiões permanecem. Tá certo? Então as regiões do Ibov estão marcadas aí e ele vem mitigando nesse ponto. Lembrando sempre que o movimento que nós temos aqui é um movimento ainda que permanece de queda, um movimento que vem quebrando as estruturas para baixo. Então o flow ainda continua, o flow vendedor, tá? Um flow de queda. Então essas regiões que estão chegando aí é de fato um processo de mitigação do preço para poder ele perder esse fundo, dar continuidade ao movimento e aí ele vem mitigando outra região e assim vai sucessivamente, beleza? Então fiquem atentos em relação a esse movimento, nada mudou. Vamos lá para o mini índice, vamos dar uma olhadinha o que aconteceu no pregão de hoje. Olha só que interessante, essa região aqui, como abriu, tá? Inclusive eu deixei até como alvo, né? Bonitinha, deu uma enfeitadinha aqui porque eu mandei para os alunos já. Tinha essa questão da liquidez. Olha só, cara, olha só o movimento, desenho que eu fiz, tá bom? Lógico que ele não respeitou a questão da captura primeiro em cima. Essa seria a configuração ideal para a gente poder entrar vendido nesse ponto. Até então, nada aconteceu até o prezado momento, a não ser aqui, que eu vou falar um negócio para vocês, que crueldade, né? Na verdade, ficou um trade para swing aí, e eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Mas como ele abriu com um gap de baixa e ele capturou primeiro a liquidez embaixo, então, cara, muito nítido esse movimento. Inclusive, eu cheguei a comentar e marcar, não sei se eu comentei aqui sobre, mas existe esses ecorrais, que são esses topos aqui nivelados, que geram uma liquidez absurda. Então, seriam pontos que o preço iria realmente já não. Aqui, essa região de supply, preste atenção que essa região de oferta, né? É uma região de manipulação. Ela ficou em cima dela, tá? Vou apagar aqui. E essa região ela passou, tá bom? Por que ela ultrapassou? Porque não configurou aqui esse movimento. O ideal seria que ele abrisse aqui justamente nesse ponto, tá? Nesse imbalance aqui. E ele viesse caindo para poder capturar essa liquidez. Algumas pessoas iriam adotar a entrada de risco, tá? Que é o risk entry. E também algumas pessoas iriam adotar a entrada de confirmação, que era justamente esse movimento, tá? Aqui, lógico que ia ter uma variação desse topo, porque podia ser que rolasse alguma indução aqui para poder, ou ele vinha um pouco mais para cima, ou um pouco mais para baixo, então vai muito do racional. Análise institucional, o Smart Money Concept, ele não é um setup, pessoal, e sim uma racionalidade. Então, tudo que você vai fazer aqui dentro do mercado, com base nos conceitos institucionais, né, você tem que ter puramente o racional, tem que entender de fato onde tem liquidez. Tranquilo? E aí ele não faz isso, né? Então, como ele não faz isso, ele não configurou ainda nenhuma venda. E ele passa direto aqui, ó, ele só preenche esse imbalance, tá bom? Então ele perde esse imbalance também, captura a liquidez aqui desses topos, entendeu? E aí ele chega numa próxima região também, não aciona nenhum gatilho ainda vendedor. E aí ele mitigou tanto o imbalance quanto aquela região de supply aqui, ó, região de oferta, mitigou o imbalance, preencheu o imbalance. Nesse ponto ele até dá uma resposta aqui, inclusive eu peguei um trade, vou falar para vocês daqui a pouquinho. Eu acredito que foi aqui nesse topo e aí ele me tirou no zero. Ele tirou no zero porque ele retornou, porque eu estava assumindo uma entrada de risco e eu não sou o cara de deixar meu dinheiro na mesa. Eu, quando tenho de proteger, quando eu vejo que tem que proteger, eu protejo e eu não assumo esse risco. E caso ele vá embora sem mim, em outro momento ele vai me passar essa informação, que às vezes você fica com esse sentimento, né? Pô, vou pegar o trade e não peguei lá na entrada de risco. Ele foi embora, mas ele vai retestar alguma região para você poder pegar o trade e seguir o fluxo. Basta você ter o racional. Beleza? Então ele chegou aqui mitigando esse order block,
tá? Eu vou deixar ele aqui só para deixar marcadinho para ter uma noção do que de fato ele fez. Aqui é muito nítido que existia uma liquidez, tá? Então por isso que ele subiu para capturar. E aqui nesse movimento, ó, ele já mudou o caráter, cara. Ele chegou aqui nesse ponto, capturou essa liquidez. Ele fecha abaixo nessa região, justamente o movimento que eu gosto, típico, o movimento típico que eu gosto, tá? Um movimento que é mais clássico, que acontece constantemente. E aqui seria a venda, nossa venda, tá? Nosso ponto de venda. Um stop bem curto, preste atenção que ele fica aqui, ó, em cima, 100 pontos, para um movimento bem clássico. Felipe, ele poderia subir mais? Poderia, mas essa configuração seria uma configuração que eu estaria esperando, né? Que eu aguardei, mas não acontece. Isso aqui foi um boss um boss no tempo gráfico de 5 minutos. Se a gente for aqui para 15 minutos, a gente tem uma percepção também que esse movimento foi feito aqui, ó. Então, o nosso trade seria aqui, tá? Para trade para swing também seria a mesma coisa. Então, um trade bem interessante, é muito provável que ele, se ele não abrir com um gap de baixa, né, ainda dá para dar uma recuperada nessa entrada, mas pô, se ele abrir muito distante, o stop fica caro, então não compensa. Entendeu? Então, tem que ter muito essa percepção, essa noção. Tem região acima para mitigar? Ele pode mitigar, mas pelo menos ele vai, tipo, ele vai pagar e vai proporcionar que você proteja esse trade. Beleza? Vamos lá para... então, o que, é que a gente tem aqui? Tem essas movimentações, né? Nós temos como alvo essa estrutura. Isso é um alvo também, vou puxar para cá, tá? Que é essa região de demanda. Beleza? Isso aqui é uma região de demanda, então vou deixar aqui como região de demanda, um alvo. Então, esse aqui é um ponto que tem que ser observado também. E os demais, né? Porque a gente está nesse fluxo, dependendo da situação, é a mitigação até o fundo lá. Beleza? Então, fique atento. Fica aí nessa percepção. Tem uma outra regiãozinha de demanda aqui também, no 15 minutos. Isso aqui também pode ser uma indução, tá, gente? Então, tem que ter cuidado, por isso que é bom proteger. Por quê? Porque isso aqui pode estar trabalhando como indução, ó. Para poder o preço fazer isso, tá? Faz um fundo aqui, vem, aí ele pode estar gerando liquidez, captura, sobe e joga para baixo de novo. Então é por isso que tem que ter essa noção, tá? Proteger, realizar parcial e etc. Por quê? Porque a gente está num fundo importante lá do 4 horas, como eu falei. Ó. Então ele está bem esticado, tá? Tá muito com cara de impulso, independente se for um impulso, mas se for um impulso do movimento, o que, é que ele vai fazer? Ele vai perder esse topo. E aí sim, de toda forma, ele vai mitigar. Entendeu? Então é importante você proteger essas situações. Mas aqui seria um trade clássico que chegou na região importante ali de venda, beleza? Região de supply, um order block, né? O dólar, o que é que o dólar fez? O dólar não confirmou, né? Tinha como alvo todas essas regiões aqui acima. Ele não confirmou compra, simplesmente ele desceu mais, né? Então o range que está sendo estabelecido, está sendo mitigado ainda é esse outro anterior. Então, se aqui ele estabelece um fundo, o que é que vai acontecer? Deixa eu só voltar aqui esse range para a gente simular. Vamos supor que ele já chegou em seu fundo, tá? Ele vai começar a subir e o mini índice vai começar a descer. Então, essa configuração permanece aqui, ó. Levando em consideração que ele não muda, não faz um boss ali naquela estrutura, esse topo seria o topo que estaríamos para perder. Então, essa configuração permanece aqui também, ó. Ele subindo aqui, perdendo esse topo e vindo retestar alguma região para poder continuar esse movimento de alta, beleza? E como alvo, a mesma coisa, tudo dentro dos conformes, vamos manter isso aí, tá? O EURUSD está fazendo 100% exatamente o movimento que foi falado, lembrando que nós estamos nesse range, né, maior, então ele está mitigando aqui algumas regiões que não foram mitigadas ainda desse movimento, para ele poder jogar o preço para baixo ou até mesmo buscar uma order block acima, tá bom? Então fiquem atentos aí. Para quem está comprado nesse trade, comenta aí também, vai ser massa esse top. Inclusive, se você pegou um trade aí no mini índice ou no dólar hoje, comenta, compartilha aí, tá? Inclusive, vou até falar do movimento que aconteceu hoje também. O GBP-USD seguindo a mesma coisa, ele não retraiu, né? Ó, não buscou região de demanda, mas pode prestar atenção que ele vai fazendo isso, ó. Olha só o que ele faz aqui, ó, região de demanda, porque quando eu estava fazendo, né, ele estava em construção ainda, né? Então, essas são as regiões de demanda. Eu estou falando de demanda aqui para compra, tá? Seguindo o fluxo do movimento de alta. Por quê? Porque eu falei para vocês que nós estamos em um movimento, um flow comprador. Então, agora, nesse momento, o que é que acontece? A gente tem esse range, só que eu vou colocar ele para frente, né? Porque ele faz o boys, ó. Nós temos exatamente esse range, que foi o range que foi o movimento do boys, do break of structure aqui, ó. Tá vendo?
Então ele faz um boss para baixo, então nós temos essas regiões. Então é agora procurar por esses gatilhos de venda, tá? Entendeu? Só que lógico, com confirmação, olhar tudo direitinho, ver como é que tá a situação, porque todo movimento que foi falado que ele iria fazer, ele completou, tá certo? E aqui nós temos essas regiões de interesse abaixo, tá bem? É isso, tá? Aqui no DXY o movimento é queda, tá? Uma leve correção desse movimento, lógico. Aqui eu já vou puxar para cá para deixar para corrigir melhor, tá? Lembrando que ele faz aqui, ó, topos nivelados, então tem que ter cuidado com isso aqui. Deixa eu ver numa hora como é que tá. Ele não perdeu o topo, mas ele pode fazer um movimento aí bem interessante, tá? Levando em consideração que essa alta esse retorno que ele está tendo aí é um reteste desse movimento. Então aqui tem região de order block que ele pode chegar a vir mitigar nessas regiões aqui. Beleza? Ó. Tranquilo. E aí ele perde esse movimento, ele pode retestar para seguir o fluxo do movimento de alta, né, naqueles alvos lá em cima. Tá certo? É isso. O movimento do mini índice que eu queria falar é justamente esse movimento aqui, ó. É um movimento que aqui não tem referência nenhuma. Tem gente que fala, mas... Porque assim, muitas vezes acontece isso, né? Você tem aquele cara que só sabe falar. Fala, tá naquele grupo de WhatsApp, seja lá de onde for. Aí depois que rola, aí o pessoal fala, alguém pegou essa compra aí? Tipo, não sabe por quê, né? Tem que ter racional, galera. Não é porque o mercado subiu que é compra, né? Pelo amor de Deus, gente. Tem que ter consciência. Liquidez foi falado, que tinha aqui abaixo e também tinha aqui acima. Então, o interessante seria que ele viesse esse movimento e fizesse isso para cair. Não fez, então eu fiquei só aguardando. E lá em cima, o meu trade foi exatamente aqui. Exatamente aqui, ó. Chegou a mitigar essa região. Aí eu peguei meu trade aqui, nesse ponto, tá? Deixei meu stop bem curto. Tava aqui acima do topo mesmo, acima da região, dessa regiãozinha aqui. Quando ele caiu aqui, ó, cento e poucos pontos, aí eu já protegi, porque eu digo, não, ele tem que cair com força. Então, se ele voltar aqui, não tem por que ele retornar. Então, me tirou no zero aí, tá? Então, foi esse trade. Então, é isso, pessoal. As movimentações para amanhã é justamente esse movimento aí, tá? Que eu aguardo e tenho cuidado, tá? Tenham cuidado nessa região, como eu falei. Tranquilo? Show de bola? Perfeito? Então, ó, beijo no coração de todos. Até mais e até amanhã. E vamos para cima, viu? Porque, cara, tô muito feliz, ó. Eu sempre tô feliz, né, galera? Porque tem que estar feliz, né? Agradecer ao Pai do Céu sempre. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Faça essa boa ação aí. Compartilhe esse vídeo, pô. Essas séries estão massas, tá ajudando muita gente, beleza? Então é isso, pessoal. Até mais. Deus abençoe. Fui!